Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 9, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a tomar os seus assentos. Glórias a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos continuar a leitura, não é? Pedir para que fosse somente um versículo, para que a gente possa sentar e ter mais tranquilidade e dar continuidade a esta leitura. Mateus capítulo 13, versículo 1, irmãos, diz assim: e tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Amém? Jesus falou de muitas coisas por parábolas. E ele continua dizendo a palavra de Deus: e eis que o semeador saiu a semear. Eu gostaria que você acompanhasse junto comigo, para que a gente possa participar dessa leitura. E quando semeava, uma parte da semente caiu aonde, irmãos? Ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E outra caiu onde? Pedregais. Nos pedregais, onde não havia bastante terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou, porque, irmãos? Não tinha raiz. Porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e Sufocaram. Versículo 8: e outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. E aí no versículo 9 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que. E aí eu tirei de citar o versículo lá do Apocalipse, né? O Espírito disse essa igreja, né? Versículo 10: e acercando-se deles os discípulos disseram: por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele a quem se dará e terá em abundância, mas a quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. E o que é que se diz na profecia de Isaías? Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vos veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Amém, irmãos? Amém. À primeira vista, quando você faz uma leitura rápida, você quase entende que Jesus estava falando por parábolas para que eles não entendessem. Não é? Quando você lê assim rapidamente essa leitura, você começa a achar que Jesus estava falando em parábolas para que eles não entendessem o reino dos céus. Senão, para vocês é dado conhecer, mas para eles não foi dado conhecer. Não é? E quando a gente lê assim muito rapidamente, sem fazer uma análise completa, sem estudar a palavra de Deus, muitas vezes a gente começa a pensar que é desse jeito. Mas eu estava fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada e fiz uma leitura na NVI. Vocês, irmãos, já sabem que eu não sou muito de acordo com a Bíblia, né, essa versão NVI, mas em alguns versículos se dá alguma clareza. Olha o que diz essa mesma palavra, o versículo 14 e 15, na versão NVI. Diz assim:
Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Aqui já é a tradução do que o versículo quer dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que aquele povo, eles não queriam aprender. Aquele povo não estava pronto, não estava querendo, porque o coração deles estava endurecido. E um coração endurecido, irmãos, ele geralmente não entende a sensibilidade do Espírito Santo do Senhor. Quando um coração está endurecido, quando uma pessoa está com raiva, não é? A pessoa geralmente não quer entender o outro, ele quer argumentar contra o outro. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Mas você já discutiu com alguém? Não é? Eu sei que aqui não, todo mundo tem, não é? Ninguém aqui briga com ninguém, ninguém discute com ninguém. Mas geralmente acontece isso. Quando uma pessoa discute com outra pessoa, a gente não quer entender a outra pessoa, a gente quer mostrar que a gente está certo, sim ou não? Não é? Quando está brigando esposa e esposa, é um negócio terrível, porque você quer mostrar, ela também quer, e se um dos dois não ceder, o negócio complica, tem que chamar o pastor. Não é? Então a situação geralmente é essa: um coração endurecido, um coração que está fechado, ele geralmente não aceita a palavra. Ele geralmente não aceita o que o Senhor está dizendo. E você pode falar a maior verdade do mundo, a pessoa não entende, não aceita, quer contra-argumentar, quer colocar a sua opinião, quer mostrar o seu ponto de vista, quer fazer com que a outra pessoa entenda o porquê a pessoa está assim. Por isso que Jesus, ao falar aqui no versículo 9, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ele não está falando de orelha, não está falando da audição, ele está dizendo quem pode entender isso. Quem é que pode alcançar esse ensinamento? Ele disse: então ouça, perceba como funciona o mundo espiritual. Porque muitos estão hoje dentro da igreja, mas estão endurecidos, a palavra não faz efeito, não chega ao coração, não produz o que deveria produzir. Por quê? Porque o coração está endurecido. E um coração endurecido, irmãos, não permite que a palavra caia e germine e transforme a sua vida, e transforme o seu viver, e mude a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. É por isso que quando você começa a ler e analisar, glórias ao nome do Senhor Jesus. É por isso que quando você começa a ler e analisar, você começa a perceber que ele está falando de quê? Ele está falando da palavra, da semente que é lançada. Quando uma pregação é colocada, muitos corações estão aí, mas alguns recebem, outros não. Uns percebem, permite que o Espírito de Deus entre e faça transformações, outros não. Então é por isso que nós precisamos, irmãos, a cada momento, aleluia, permitir que o Espírito de Deus esteja conosco, nos mostrando, nos capacitando, nos fazendo entender a sua vontade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele diz que essa palavra algumas vezes é lançada, ou seja, a palavra é pregada e às vezes cai no meio do caminho, outras vezes em pedregais, outras vezes cai em espinhos e outras caem em uma boa terra. Aleluia! Que terra é você nessa noite? Será que você é aquela terra que está boa, preparada para receber a palavra,
permitir que o Espírito de Deus entre, faça morada e comece a germinar na sua vida e traga frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, glorifique o nome do Senhor. Você quer que essa palavra caia em boa terra e produza, aleluia, transformação de vida? Amém. Glórias a Deus. Porque esse povo aqui não queria. Eles estavam com o coração endurecido. Eles não estavam ali para ouvir a palavra. Eles não estavam ali para receber a orientação de Deus. E um coração endurecido não permite, irmãos, que a palavra surta o efeito que poderia surtir. Então Jesus aqui, ele chama e faz a primeira comparação. Abra sua Bíblia, continue com ela aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 4, ele faz a primeira comparação. E ele diz assim: quando semearam uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Ou seja, enquanto o semeador jogava a semente, alguma daquelas sementes caíram ao pé do caminho. E quando a gente começa a ler aqui, irmãos, a gente começa a perceber que aqui existe, como nós falamos, uma associação em o que o Senhor estava dizendo. Às vezes a palavra é lançada e ao invés de cair no coração da pessoa, e às vezes a pessoa ter o resultado, que deveria ter, às vezes cai nessa terra, mas ela é uma terra dura. E então aqui o Senhor explica, e são poucas as parábolas que o Senhor explica. Olha o que diz o versículo 19, explicando o que era a semente, explicando o que eram os inimigos, E veja o que a palavra de Deus diz: ouvindo alguém a palavra do reino, Então essa semente é a palavra do reino, e não entendendo, ou seja, quando cai ao caminho, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém, irmãos? Amém. Então aqui ele começa a explicar a parábola. E o que é interessante é que caiu no coração da pessoa. O caminho aqui não quer dizer que não foi colocado no coração, não. Ele está comparando o coração da pessoa como um caminho. Que a semente caiu ali e não germinou. Por quê? Porque aquela semente rapidamente vieram as aves. Quem eram as aves? O inimigo. Então vieram ali as aves e comeu aquela semente. Ou seja, se a palavra do Senhor não cair numa terra boa, você pode ouvir a maior verdade que quiser, mas ela rapidamente é tirada pelo inimigo. O que significa isso, pastor? Que o pastor pode estar aqui pregando a maior verdade do mundo, dizendo exatamente o que você está vivendo, como você está vivendo, mas se a terra não está boa, se a terra está como um caminho ali, o inimigo vem e tira aquela palavra e ela não produz o que era preciso produzir. Ou seja, uma pessoa que está ali, irmãos, como nós já falamos, temos que identificar. Aleluia, a semente ao pé do caminho é quando você ouve e não quer entender. É quando você não busca entender. E por que alguém pode perguntar, mas pastor, ali está dizendo não entendendo. Ou seja, é porque foi pregado, mas a pessoa não entendeu. Mas lembra o que a gente falou lá no começo? Aleluia. Lá no versículo 14 e 15 estava dizendo que o coração deles estava endurecidos. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam receber a palavra. Eles não queriam, os corações estavam endurecidos, ou seja, não é porque a palavra não foi bem explicada, é porque eles não querem entender a palavra. E quando a pessoa não quer entender a palavra de Deus, não quer entender o que o Senhor está falando, os resultados vão acontecendo mais na frente. Às vezes a pessoa não entende agora, não vai acontecer amanhã, mas daqui a pouco começa a aparecer os frutos de não terem obedecido a palavra de Deus. Um coração endurecido que não quer ouvir a palavra de Deus
aleluia, ele não produz arrependimento. E é por isso que nós temos visto dentro da igreja, no meio da igreja, muitas pessoas sem um sinal de arrependimento do pecado. Peca e não se sente arrependido. Peca e não permite que a palavra caia no coração. Ele peca, ouve a Deus falando, revelando, mostrando, e ele não se sente culpado. Ele não se sente por quê? Porque o coração está endurecido, porque o inimigo já tirou a palavra, porque o inimigo continuará tirando a palavra enquanto, aleluia, você não abrir o seu coração e ouvir o que é que Deus está falando para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. A palavra do caminho aqui não quer dizer que o semeador errou de jogar no lugar certo e caiu na beira do caminho. Não está nada se referindo ao semeador. Aqui está falando da palavra e de um coração que a gente fala e a pessoa não quer ouvir, que a gente orienta e a pessoa não quer entender. E a pessoa está sempre olhando e buscando outros recursos, mas não ouve o que Deus está falando. Por isso que Deus está falando nesta noite, que a sua terra esteja boa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Porque se a terra estiver boa, oh glória a Deus, essa palavra começa a germinar, começa a trazer obediência, começa a trazer temor, começa a trazer em si, em cada pessoa, o desejo de ouvir a palavra e praticá-la para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus nessa noite. Mas quando a terra cai e no meio do caminho, irmãos, é como nós falamos outro dia, cai no coração de pessoas irreconciliáveis. Cai no caminho significa pessoas irreconciliáveis, desobedientes, pessoas que não estão voltados para o Evangelho, estão lá por algum motivo, seja ele qual seja, não é? Mas ele não está voltado a ouvir a palavra e deixar a palavra entrar no coração e produzir arrependimento. Ele muitas vezes continua fazendo a coisa errada, ainda ouvindo Deus falar com ele. O coração endurecido faz com que a palavra de Deus seja como qualquer outra palavra. É como se fosse qualquer um outro programa. É como se fosse qualquer uma outra coisa sendo falada. Por quê? Porque a pessoa não permite que seja produzido em si. Aleluia. Mas quando nós começamos a permitir que o Espírito de Deus comece a mudar a nossa vida, comece a transformar o nosso coração, comece a entrar e a fazer morada e a mudar a história, mudar o pensamento, nós começamos a ver a ação de Deus em cada momento para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito de Deus começa a agir, nós começamos a ver que existe um Deus que está cuidando de nós a cada momento do nosso lado, entrando nas batalhas e vencendo elas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. É a ação do Espírito de Deus. Então que o seu coração hoje não seja como uma terra que não tem ou que não queira receber a palavra. Pelo contrário, seja a terra boa, pronta para ouvir o que Deus está falando. Tem gente que diz assim: pastor, eu mal vejo a hora de chegar a quinta-feira, porque eu quero ouvir palavra de Deus, uma palavra que me anime, uma palavra que me abre os olhos, que me confronte. Eu quero ouvir palavra de Deus para a minha vida. Amém. E entre outros, nós vamos falar daqui a pouco. Existem aqueles que não estão muito preocupados. Quando o resultado chega, a pessoa fica meio que desesperada por uma solução, não é? A pessoa fica como que desesperado para que, e pensa que a gente tem uma varinha mágica de condão. Pastor, olha aqui, pronto, tudo vai transformar. Não é assim, irmão. Não é assim. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus, o Senhor, entra em ação e muda a situação na hora. Mas outras, que a pessoa não quis ouvir, que a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, vai pagar o preço.
Tem um preço a ser pago. O preço da salvação o Senhor já pagou, mas dos erros nós vamos pagar. Nós vamos passar por problemas. Se você não ouvir o que Deus está falando, se você não ouvir, não permitir que essa palavra caia, germine, entre no seu coração e mude a sua história, vai chegar um momento em que a cobrança vem. Então nós precisamos ter o nosso coração, aleluia, preparado. Precisamos ter ouvidos para ouvir o que é que o Senhor está falando. Mateus, capítulo 3, versículo 5, a segunda comparação. A segunda comparação, irmãos, a palavra de Deus diz assim: e a outra parte caiu em pedregais. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos estar estudando ela. Em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Ou seja, preste atenção, ele está dizendo que uma semente que cai em uma terra rasa, ela rapidamente cresce, as raízes aparecem, mas ela não tem terra funda, né? Ela logo nasceu, mas não tinha terra funda. Versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. O que ele está dizendo é que a semente cai num lugar onde tem pouca terra, ela cresce rápido, porém ela também morre rápido. Por quê? Porque o sol vem, bate e ali queima aquela planta. E se a planta não tem raiz profunda, se a planta não tem as raízes enraizadas para os ribeiros, né? Olha para mim se é o verso 3 do Salmo 1. Olha aí, por favor, verso 3 do Salmo 1. E olha para mim Jeremias capítulo, se eu não me engano, é 17, e versículos 8, por aí assim. Dá uma olhada para mim, por favor. Ele começa a falar das raízes. Ele começa a falar das raízes. E a resposta disso está no versículo 20 e 21. O que isso significa, pastor? Veja o que é que diz o versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é como a palavra, é como o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Amém, irmãos? Amém. E aí o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Em outras diz, e logo se escandaliza. Em outras diz, e logo abandona. Não é? Então observe bem o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que a palavra que cai em pedregais, ela vem logo e traz alegria. Você já ouviu pessoas que chegam na igreja e Deus fala e a pessoa sai feliz, alegre? Não é? A pessoa sai alegre muitas vezes com a palavra que foi pregada, mas quando chega na segunda-feira já até esqueceu o que foi pregado. E não foi por causa de uma boa proposição, não. Não foi porque não tinha um tema centrado na pregação do cidadão, não. É porque o coração era o quê? Cheio de pedra. É porque a pessoa não tem profundidade na sua terra para permitir que a semente germine e cresça. Olha o que ele diz lá no Salmo 1. Salmo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Glória a Deus. É uma árvore que tem raiz, não é? Ela é plantada junto a ribeiros de água. Amém? O que é que diz lá? É Jeremias? Jeremias 17:8. 17:8. O que é que diz lá? Porque ela será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Olha só, ele estende a sua raiz para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadigará, nem deixa de dar. Oh, aleluia! Olha a diferença, irmão, de uma terra boa para uma terra que não quer produzir.
Quando a pessoa está simplesmente, vai à igreja simplesmente para ouvir qualquer coisa que lhe alegre, mas não permite que a palavra faça transformação na sua vida. Não permite que a palavra entre no seu coração, faça morada, comece a mover, comece a fazer com que você mude alguns hábitos que são muitas vezes desagradáveis para o Senhor. Aí a terra é pequena, a terra é curta, a raiz é seca. Você pode ouvir a melhor pregação, sair dando glórias, mas logo durante a semana o sol, as lutas, os problemas começam a secar, começam a deixar muitas vezes a pessoa esmorecida, sem força. Em algumas versões, como nós vimos aqui, a pessoa até quer abandonar, na NVI diz assim, a pessoa logo abandona, ou seja, deixa a fé de lado, deixa aquilo que ouviu, não permite que o Senhor abra o seu coração, não é? Em outras palavras, em outra versão está dizendo, e logo se escandaliza, ou seja, a pessoa ouviu a palavra, até creu, mas quando o problema bateu na porta, a pessoa já abriu mão disso. Por quê? Porque a terra não era profunda, porque a terra estava como pedregais, não quer ouvir a palavra, está na igreja, mas não está ouvindo a palavra. E nós não estamos falando de ouvir a palavra no sentido dos sentidos aqui de ouvir. A pessoa não permite, aleluia, que Deus entre no seu coração e mude a sua história. Aleluia, aquele que ouve e não pratica, como diz a palavra de Deus em vários lugares. Ele ouve a palavra, mas não pratica. Nós dizemos aqui, irmão, mentira é pecado. Amém, irmãos? Amém. Todos sabem que mentira é pecado? Amém. Amém. E a pessoa não permite que essa palavra germine no seu coração. Na primeira ocasião, somente vive uma mentira, vive mentindo, vive vivendo coisas erradas. Não tem jeito. Aleluia. O coração está cheio de pedra. Começa, a raiz começa, até a pessoa se alegra, até ouve a palavra, até quer se alegrar e tudo, mas não tem raiz. Vive muitas vezes em pecado em várias ocasiões. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ele não permitiu que a palavra enraizasse no seu coração e mude a sua vida. É aquele que ouve e não pratica. O conhecimento artificial. Você já ouviu pessoas que a gente começa a conversar com ela até cita a Bíblia para a gente. Ela até cita a Bíblia para a gente. A gente vai conversar com a pessoa, irmão, mas a pessoa sabe, mas a pessoa usa um contra-argumento com a própria palavra de Deus. Como quem diz assim, pastor, tem razão, olha o que diz a palavra de Deus. Contra-argumentando, usando a própria palavra. E a pessoa não entende que é somente um conhecimento sem profundidade. É um conhecimento verbal. A pessoa até sabe os versículos, mas não vive uma vida diferenciada. Não permite que as raízes entrem. Porque quando as raízes vão entrando, irmãos, a transformação de vida. Aleluia. Quando a busca do Espírito Santo, a transformação de vida. Às vezes a gente vê a pessoa dizendo, pastor, eu já orei tanto para Deus me tirar esse vício, para Deus me tirar essa situação, orou nada. Às vezes ora pedindo até esperando que Deus nem escute. Não é? Ora até esperando que Deus nem escute. Por quê? Porque não tem raízes profundas. Porque não quer uma transformação de vida. Porque para ter uma verdadeira transformação de vida, tem que deixar o pecado de lado, tem que mudar as ações, tem que mudar a maneira de ver, de pensar, de agir, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pense que libertação de Deus, isso existe alguns estágios de libertação. Existe libertação que Deus liberta a pessoa por completo. A pessoa já sai com nojo do pecado. A pessoa já sai com nojo, já diz, não quer nem ver. Mas tem gente, irmãos, que Deus liberta e lá na frente vai aparecer o inimigo tentando. Eu vou te citar um exemplo para você entender melhor. Às vezes a pessoa, um exemplo, uma pessoa que fuma, não é? A pessoa é liberta na hora. E a pessoa sai, se ele sentir o cheiro do cigarro ali fora, irmãos, ele é capaz de passar mal, ele fica sentindo, ele tem ânsia. Por quê? Porque aquela foi uma libertação instantânea, geral.
Mas existem algumas coisas e algumas situações que Deus liberta a pessoa. Mas se a pessoa chegar ali fora e ele ver aquilo, ele vai ser tentado novamente a voltar para aquilo. Não quer dizer que ele não foi liberto. Quer dizer que ele vai precisar lutar contra essa situação. Precisa mudar a situação, ele precisa mudar o pensamento dele. Ele precisa mudar a sua maneira de ver as coisas. Ele precisa criar novos hábitos. Uma pessoa que é acostumada com pornografia, ele não pode estar sozinho em um lugar com o computador o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa vai ter que ser tentada o tempo todo. Então a pessoa tem que criar novos hábitos. Eu vou usar o computador na sala. Eu vou usar o meu computador aqui perto de todo mundo. Eu não vou, então, eu vou inventar o computador a partir de tal hora. Ou seja, há uma libertação da parte de Deus pela consciência. Aleluia. E porque você quer buscar, aleluia, permitir que a palavra enraize dentro do seu coração. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A ação maligna está quase palpável, irmãos. Nós estamos vendo os maus aparecendo e os bons se escondendo. Nós estamos vendo pessoas que são gananciosos, pastores mentirosos, que estão crescendo, as igrejas explodindo e os pastores falando a verdade e eles diminuindo. Por quê? Porque muito coração hoje está pedregoso, está caindo no meio do caminho e não permite que a palavra faça efeito. Aleluia. Mas enquanto isso está acontecendo, está havendo um recolher do Senhor. Aleluia. O Senhor está fazendo uma peneira, está tirando. Aleluia. Mas existem aqueles que as suas raízes, como diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 8, aleluia, suas raízes se estendem, aleluia, para o Espírito de Deus. Aleluia, e ele começa a buscar a presença do Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, eu quero uma mudança de vida, eu quero batismo no Espírito Santo, eu quero dons espirituais, eu quero viver uma vida diferenciada para a glória do nome do Senhor. Eu não aceito viver da mesma forma, eu não aceito aceitar Jesus e continuar vivendo em pecado. Eu não aceito viver como o Senhor Jesus Cristo, andar com o Senhor, ouvir a palavra, cantar o louvor, levantar as mãos e até às vezes chorar na igreja, e quando chegar em casa continuar pecando, mentindo, omitindo, escondendo, vivendo em pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus comece a agir nos nossos corações essa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não aceito dizer que sou crente e viver continuadamente em pecado. Eu não aceito viver como crente, esperando ir para o céu e viver continuamente em pecado. Não. Aleluia. Quando as raízes começam a buscar o Espírito de Deus, aleluia, a palavra de Deus diz que ele não recebe quando vem o calor. Aleluia. Quando vem as provações, quando vem as lutas, quando vem os problemas, ele continua esperando, ele continua crendo, ele continua firme para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, ele continua dando fruto no meio da seca, no meio do problema, no meio do Covid. Ele continua crendo. Às vezes a porta é a enfermidade batendo na porta, o câncer batendo na porta, e ele dizendo: eu creio, o Senhor está na frente, o Senhor tem o controle, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Permita que o Espírito de Deus entre no seu coração. Permita que essa palavra não caia no meio do caminho dos pedregais e logo acabe, saia daqui, esqueceu o que o pastor falou. Aleluia, que ela possa germinar na sua vida. Que você possa buscar o Espírito de Deus. Que você possa dizer: Senhor, eu não quero viver da mesma forma, eu quero viver algo diferente. Aleluia, eu quero esperar no Senhor, eu quero escutar o Senhor. Aleluia, eu quero, como os jovens aqui estão, eu quero casar na presença do Senhor, eu quero viver na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Se essa palavra cair em terra boa, você terá força para dizer para Satanás: saia daqui. Amém. Aleluia. Se essa palavra cair em terra boa, você não vai ser mais escravo do pecado. Glória a Deus. Você não vai
vai viver, mas viver falando coisas que não devia, nem pensando em coisas que não deviam. Aleluia, se você permitir que essa palavra caia em uma boa terra, oh, aleluia, aleluia, você vai ficar lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, aleluia, tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, aleluia, isso que você vai estar pensando, ao invés de murmurar, aleluia, você vai estar cantando, ao invés de olhar para a derrota, você vai estar olhando para Cristo, aleluia, permita que essa palavra caia em boas terras, aleluia. A palavra de Deus diz: eles ouvirão, mas não entenderão. Eles escutarão, mas não entenderão a palavra do Senhor. Aleluia, porque o coração estava endurecido, porque não permitem que o Espírito de Deus haja na vida deles. Mateus capítulo 13, versículo 7, diz assim: e outra caiu onde, irmãos? E os espinhos cresceram e fez o quê? Sufocaram. Ele diz que outras sementes caíram nos espinhos. E os espinhos fez o quê? Sufocaram-na. Ou seja, sufocaram a semente. A semente nós já vimos, é a palavra do reino de Deus. Nós já vimos que a terra é o coração. Nós já entendemos que as aves é o inimigo. Nós já vimos que os pedregais são corações endurecidos, não é? Com pouca raiz, até recebe, até ouve, mas não. Só que aqui ele diz assim que caíram entre os espinhos. E aí no versículo 22 tem a explicação. E essa explicação eu gostaria muito que vocês escutassem junto comigo. Diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos? É o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o que, irmãos? Infrutífera. Preste bem atenção. Ele está dizendo assim: olha, aquela pessoa, aquela semente, aquela palavra de Deus que cai num coração que está cheio de cuidados deste mundo. O que é cuidados deste mundo, irmãos? Porque quando nós vamos analisar um texto, os irmãos aprenderam isso, a gente tem que entender a palavra, cada palavra, para a gente entender o que é que estava acontecendo aqui. Então, cuidados desse mundo aqui, né? Aí também que ele colocou cuidados desse mundo, porque lá 2000 anos atrás a gente não sabe quais os cuidados desse mundo, né? Se o cuidado desse mundo era simplesmente não ter um rebanhozinho para poder comer alguma coisa, né? Se os cuidados deste mundo era o trabalho de casa, muito trabalho para fazer, e às vezes a mulher trabalhava tanto, cuidava tanto, não mudou muita coisa não, mas cuidava, tontava, limpava, não sei o que e tal, e às vezes até deixava de escutar a palavra. Aí não sabe se os cuidados desse mundo naquela época era uma pessoa que ia para o trabalho, passava o dia cuidando lá dos animais e tal, voltava para casa preocupado se ia ter suprimento para a sua família, se ia ter condições financeiras para sustentar a esposa, os filhos. A gente não sabe o que eram os cuidados deste mundo naquela época. Os cuidados deste mundo nessa época, irmão, também são vários. A gente não tem como direcionar cada um deles, não é? Porque às vezes a pessoa pode ter cuidados desse mundo com várias coisas. Às vezes a pessoa está atrás de uma posição, às vezes a pessoa está atrás de uma faculdade, às vezes a pessoa está atrás de um melhor emprego, de uma outra coisa. Os cuidados desse mundo invadem e entram em muitos âmbitos da vida. Mas ele muda um pouquinho quando ele entra na segunda frase. E aqui a gente começa a entender que os cuidados desse mundo podem ser muitos. Mas quando ele entra na segunda frase, ele diz assim: e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus tem poder, sim ou não? Amém. Aleluia. Essa palavra tem poder, irmãos. Ela tem poder para transformar qualquer um. Eu creio. Mas o coração precisa estar aberto. Amém. Aqui acabamos de ver os cuidados desta vida. Às vezes Deus fala com pessoas específicas dentro da igreja. Fala com pessoas específicas sobre o ministério, sobre o que eles têm que fazer.
chama às vezes para o ministério, chama às vezes a pessoa para o ministério, para servir, ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor, ser um líder da mocidade, ser um líder das irmãs, estar ali trabalhando, líder da música, trabalhando, limpando, ajeitando, é parte do reino de Deus, servindo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz assim: mas as preocupações, os cuidados dessa vida, as seduções das riquezas sufocam a palavra de Deus. Ou seja, às vezes a pessoa tinha até um ministério, tinha até um chamado de Deus para o ministério, porém ele se deixou levar tanto pelas coisas da vida, pelo corre-corre da vida. Tem gente que, pastor, eu até esqueci que hoje tinha culto, eu estava fazendo tanta coisa. Eu espero que ninguém tenha me dito isso aqui, para a pessoa não achar que eu estou falando para alguém. Eu estou falando para a igreja do Senhor, amém? Amém. Eu escuto tanta desculpa, que às vezes eu até falo algumas, e aí a pessoa diz: eu falei isso aí com o pastor. Não fale não, porque aí você vai ficar mais tranquilo, né? Mas são tantas essas desculpas. Não, pastor, está trabalhando hoje. Não escutamos aí meu testemunho, não, eu quero estar lá na igreja. Aleluia, Deus vai lá e mostra logo o que acontece. E pronto, a pessoa está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque é o sentido do crente. Eu quero ouvir a palavra. Amém. Eu quero que essa palavra germine no meu coração. E a prudência, irmãos, é que a gente não escute ela de cada domingo, de cada 15 dias, de cada... Não, irmãos. É aquela palavra que você come ela degustando. Às vezes ela é como ervas amargas, não é? Como muitas vezes o pessoal estava comendo lá no deserto. São ervas amargas. São coisas às vezes que é difícil de tragar, difícil de engolir, mas o Senhor disse: vai comer com ervas amargas. A pessoa come aquilo, traga, mas no final a vitória vem. O anjo do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua vida, protegendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a água é um pouquinho amarga, às vezes a dificuldade é grande, mas a gente precisa, aleluia, querer estar lá. Eu quero ouvir a palavra, aleluia. Eu não quero somente assistir uma pregação qualquer lá na internet, não. Isso é cisterna rota, aleluia. Às vezes eu não tenho opção, aí eu uso a internet, aleluia. Mas eu quero ouvir a palavra, eu quero estar lá junto, eu quero comer ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando não tem outra opção, amém. A gente usa o recurso que Deus tem nos permitido, mas quando eu tenho uma oportunidade, eu quero estar lá, eu quero comer a palavra. É diferente de comer a comida na hora ou comer ela virtualmente. Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Eu estou doidinho para fazer um churrasco para a igreja toda, mas virtual. Vocês mandam dinheiro, eu compro a carne e fico lá assando, vocês assistindo virtualmente, eu assando o churrasco. Estou doidinho para fazer isso. Eu vou lançar isso na igreja, no grupo da igreja. Eu vou fazer um churrasco, ok? E os irmãos mandam dinheiro para comprar churrasco, cada um contribui, porque afinal de contas o churrasco é para todo mundo. Amém? Amém, irmão? Virtual. Aí vocês mandam para mim o dinheiro, eu compro o churrasco e vocês ficam assistindo com eu lá assando a carne e comendo lá, tá bom? Às vezes a gente está falando, a pessoa não está entendendo. A internet nos ajuda algumas vezes devido à dificuldade, à distância e algumas situações. Mas a comida, irmão, tem que estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que se alimentar, tem que buscar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque pela internet nós temos visto muitas pessoas comerem coisas ruins que estão prejudicando a vida delas. Ao invés de estar alimentando, estão alimentando o ego das pessoas, alimentando a autoestima, e a pessoa sai parecendo gigante, até falando bonito, mas o primeiro problema, ele não sabe o que fazer, o demônio se apresenta, ele não sabe como expulsar, não tem autoridade na palavra de Deus. Ele chega lá e diz assim: sai em nome de Jesus, e ele diz, o demônio olha para ele e diz assim: Paulo, eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem é você? Ele dá uma surra na pessoa e manda ele para casa, como já aconteceu com os filhos de Cefas, eu acho que é Cefas, não é?
Eles não sabiam o que fazer, eles sabiam a teoria, mas não sabiam a prática. A prática é o seguinte: eu oro, Deus me dá autoridade para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu ouço a palavra e coloco ela em prática, e o Senhor abre as portas e muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Não permita que o trabalho, pastor, está trabalhando, aí eu cheguei quebrado, aí eu cheguei parecendo um arroz de terceira, quebrado tudo. Pastor, eu cheguei assim. Pastor, eu fui trabalhar não sei aonde. Eu estou fazendo um trabalho muito grande. Você pode dar desculpa o que você quiser. Aleluia, mas são as riquezas que vão fazer com que a palavra seja infrutífera. Aleluia, você pode me dar a desculpa que você quiser. Aleluia, mas a palavra de Deus está dizendo: a busca das riquezas, os cuidados dessa vida vão não permitir que a palavra faça efeito na sua vida. Eu acho que você não entendeu. Aleluia, eu quero que a palavra de Deus faça efeito na minha vida. Eu quero que quando o Senhor fale comigo, eu possa entender o que Ele está falando e Ele mudar a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se eu estiver preocupado lá com a casa que eu não terminei de limpar, com o trabalho lá, com o carro que eu não acabei de agir, que a pessoa não deixou de fazer, aleluia, e a pessoa começa a ficar preocupado lá e não permite que a palavra faça efeito aqui. Então Deus está falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, permita que essa palavra faça efeito na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia. São muitas as ocasiões, os motivos, tudo. Aleluia, mas Deus está dizendo: cuidado com os cuidados da vida. Cuidado, tem gente que diz: pastor, não fui porque eu estava limpando a casa. Deixa a casa para limpar depois, irmão. Limpa ela depois, mas vem ouvir a palavra. Não, é porque, pastor, o senhor não sabe, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que fazer não sei o que lá. Não é, irmãos. É que os cuidados da vida estão tirando a primazia de Deus, a prioridade de Deus. Aleluia, Deus é prioridade na sua e na minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É prioridade. Às vezes eu estou feliz, eu vou para a igreja. Eu estou triste, eu vou para a igreja também. Glória a Deus. Não, eu só vou adorar a Deus quando eu estiver muito bem. Eu só vou adorar a Deus quando vai demorar. Vai demorar. Porque é difícil demais você chegar e dizer assim: eu não estou com nenhum problema. Eu não estou com nenhum problema. É muito difícil. Até acontece, mas não é uma coisa muito comum. Você precisa permitir que o Espírito de Deus entre na sua vida. Amém. E mude a sua história para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando você começar a dar prioridades para Deus, quando Ele começar a ser a primazia da sua vida, essa palavra, aleluia, cai em terra boa. Aleluia, quando Ele é o primeiro. Quando Ele é o primeiro, quando não existe outro motivo pelo qual você se levanta de manhã, aleluia, eu me levanto para a glória do nome do Senhor, aleluia, para a glória do nome do Senhor, eu vou dormir para a glória do nome do Senhor, aleluia, eu trabalho, faço a minha parte, mas quem me sustenta é o Senhor, aleluia, eu fecho as portas, eu vou lá e fecho todas as portas, mas quem cuida da minha casa é o Senhor, aleluia, eu ponho até o melhor seguro de carro que eu puder pôr no meu carro, aleluia, mas quem cuida do meu carro é o Senhor, aleluia, eu posso pôr câmera na minha casa, mas quem cuida é o Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter o melhor seguro médico, nas melhores empresas que puderem ir lá, aleluia, mas quem cuida da minha saúde é o Senhor, aleluia, quando Ele é primazia, Ele é primeiro, Ele não é segundo, aleluia, os cuidados dessa vida têm tirado muitas vezes que a palavra de Deus frutifique na vida das pessoas. Aleluia. Às vezes a pessoa está tão ocupada que Deus está dizendo: eu quero transformar a sua vida, e a pessoa não entende. Às vezes a pessoa está tão preocupada com tanta coisa que Deus está dizendo: eu quero mudar. Aleluia, eu quero que você comece a ter fruto do Espírito de Deus, que você tenha amor, paz, gozo, santidade. Irmão, tem gente que não tem paciência para nada. Tem gente que não tem paciência para nada. É falta do Espírito de Deus.
As preocupações tão grandes, a pessoa se preocupa com tanta coisa. Não, porque minha filha não faz isso, porque meu filho não faz aquilo. Olha, você não pode fazer aquilo. É tanta coisa que a pessoa se preocupa que a palavra não faz efeito na vida dele. Não tem paciência do Espírito de Deus. Toca no pé dele. Pisa no pé dele. Nós estamos vivendo uma época tão fútil, de tanta futilidade, de pessoas tão fúteis, que os problemas maiores dela é que o celular não está funcionando o Wi-Fi. É que os problemas são tão grandes, é que o carro não é do ano que ela queria. A futilidade está sendo uma coisa tão absurda no meio da igreja, que as pessoas ficam chorando, deprimidas, irmãos, por coisas mínimas. Porque eu não tenho uma bolsa que a irmã tem ali. Ela é magra, eu não sou. O cabelo dela é louro, o meu não é. São futilidades. Porque a palavra não entra, não germina. Porque a palavra não frutifica, não dá tempo. A pessoa está tão preocupada em ter o melhor e fazer aquilo e aquilo, sendo que as pessoas não têm tempo para a palavra entrar e germinar e começar a transformar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Espírito de Deus possa achar corações nesta noite e transformar e ter paz. Amém. E você possa ter paz em nome do Senhor, porque quando essa terra cai em terra boa, irmãos, aleluia, a paz que o Senhor produz, ela excede todo conhecimento para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Ela não está limitada a estar bem quando eu tenho dinheiro na conta e quando eu não tenho problemas. A fé que o Senhor quer produzir no seu coração, ela excede todo entendimento. Às vezes com problema em casa e a pessoa tem paz. Glória a Deus. Aleluia. A palavra não faz efeito em um coração angustiado, amargurado, acelerado. Calma, calma, calma o teu coração. Permita que o Espírito de Deus te dê calma. Feche os seus olhos, eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele quer te dar longanimidade. Ele quer te dar paciência. Aleluia. Mas ele tem que cair em terra boa, porque a palavra de Deus, ele diz assim: a outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ainda assim caiu em terra boa. Glória a Deus. Ela produz resultados diferentes. Aleluia. Aleluia. Ela produz resultados diferentes. Aleluia. A terra é boa. Pastor, eu sou essa pessoa. Glória a Deus. Eu não tenho escutado a voz do Espírito. Eu não tenho permitido que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história. Meu coração tem sido como um pedregais, que eu escuto a palavra, até me alegro, mas 2 dias, 3 dias depois eu já estou triste de novo. Eu já continuo ali angustiado de novo. Aleluia. Deus está dizendo hoje, aleluia, essa semente vai cair em terra boa. Ela vai mudar a sua vida, vai transformar. O Espírito do Senhor, aleluia, Deus quer trazer gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Se essa palavra cair em terra boa nessa noite, aleluia, eu tenho certeza que isso será produzido. Amém. Que as dificuldades, os problemas, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Está dificultando de Deus agir na sua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus querido. Às vezes a pessoa está tão preocupada com um problema. Eu quero falar com você. Feche os seus olhos, continue orando por aqueles que estão na internet nos assistindo nesse momento. Às vezes a gente está com um problema tão grande que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, que tira o nosso foco. E Deus está dizendo: essa palavra é para você. Deus da glória. Pare um momento e deixe de
de olhar para o problema e foque em Jesus. Aleluia. Mas, pastor, é porque eu tenho que fazer. Deixe Deus fazer. Às vezes a pessoa está tão preocupada em fazer, eu estou fazendo, eu tenho que fazer, e não permite que o Espírito de Deus, como foi falado nessa palavra nessa noite, germine na sua vida. Mas essa palavra cai numa terra boa, já muitas vezes adubada pelas lágrimas, pelas lutas, pelos problemas, dificuldades. Aleluia! O Senhor mudará a tua história para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cuidado com as lutas. Não, eu não vou fazer comida. Eu tenho que fazer comida para. Irmãos, essa palavra é que alimenta. Essa palavra é que nos traz força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus possa operar em um coração de amor.